puder. Bem, nós vamos então iniciar os nossos estudos deste sábado. Estamos aqui vendo alguns capítulos do livro, deste excelente livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O livro é prefaciado por Emmanuel, e ele é de 1938, este livro. Mas antes de nós estudarmos hoje o capítulo 4, Os Missionários, nós gostaríamos, mais uma vez, de falar a respeito de nossa distribuição de Natal, que vai ser no dia 21 de dezembro, agora, portanto, sem ser amanhã, no outro domingo, no Lar Espírita Pedro e Paulo. Todos estão convidados e nós ainda estamos na campanha das cestas básicas, até na véspera, e depois continuaremos, porque o trabalho de assistência não se limita ao dia de Natal. No Natal é um trabalho assistencial mais amplo, mas durante todo o ano o Lar Espírita Pedro e Paulo tem um trabalho assistencial grande. O pessoal também lá do Recanto da Paz, no Mangueiras, agora a Casa Espírita Cristã Santo Albino, que provavelmente vai ser inaugurada no primeiro semestre do ano que vem, também já tem um trabalho assistencial que atualmente é realizado debaixo de uma árvore, mas a casa está sendo construída. Sem falarmos aqui da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que no ano que vem estará completando 65 anos de fundação. E nós estamos aqui há uns 55 anos, porque vínhamos aqui desde os 10 anos tomar sopa, quando menino, com a turma da rua, alguns amigos que ainda estão encarnados, como nós, pelo menos pensamos que estamos. Outros já partiram. Então, o trabalho é durante todo o ano, o trabalho de assistência. Gostaríamos também de falar sobre o Clube do Livro Espírita, padrinho do Dr. Inácio Ferreira, porque é uma maneira de você colaborar. Você se associa ao Clube do Livro, recebe um livro todo mês em sua casa. Está sendo agora distribuído, oferecido, neste mês de dezembro, justamente este livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como também o Nicodemos, o doutor da lei, de irmão José, está sendo também oferecido aos sócios. Dimas, o livro também Dimas, o leproso samaritano, também de irmão José, está sendo oferecido também aos sócios do clube. E os sócios do clube, padrinho Dr. Inácio Ferreira, tem uma peculiaridade: você pode escolher o livro, não é? Dentro do catálogo da LEP, dentro do catálogo da Didier, e às vezes, se for possível, até sendo fora do catálogo ou dos catálogos, sendo possível. Hoje é dia 13
de dezembro, no próximo sábado, já véspera de nossa distribuição, todos estaremos trabalhando e preparando a distribuição do dia 21. Então, hoje, nós estamos colocando um ponto e vírgula em nossas atividades de estudo aos sábados e voltaremos na segunda quinzena de janeiro, mas avisaremos com antecedência a data em nossas reuniões de terça-feira e mesmo através da internet, nós avisaremos quando retornaremos com os nossos estudos. Hoje nós vamos ver rapidamente aqui o capítulo 4 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, intitulado Os Missionários. Primeiro capítulo, o Coração do Mundo, o segundo, a Pátria do Evangelho, o terceiro, os Degredados, o quarto, os Missionários. Humberto de Campos, com a sua facilidade em redigir, com a sua beleza literária, ele, neste capítulo, fala a respeito dos missionários que começaram a vir para o Brasil, com a finalidade de, vamos dizer, catequizar os índios, mas não só. Fundar também povoados, vilas, enfim, desbravar a terra que havia sido descoberta. No início, a descoberta feita por Pedro Álvares Cabral não entusiasmou muito o rei Dom Manuel I, porque eles estavam como que obcecados pelas Índias. Eles imaginavam que a descoberta do caminho marítimo para as Índias, a descoberta das Índias, seria de uma importância econômica muito grande para Portugal. E o rei Dom Manuel I, que foi o 14º rei de Portugal, recebeu sem grande surpresa a notícia do descobrimento das terras novas. Seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam da Lisboa daquele tempo uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Portugal, um país, vamos dizer, geograficamente não muito extenso, mas com um poderio naval. À época, com a escola fundada pelo infante, Dom Henrique, um poderio naval muito grande. Contudo, o êxito do capitão Mor provocou um largo movimento de curiosidade. No círculo dos navegadores portugueses, quase todas as expedições que se dirigiam aos régulos da Ásia tocavam nos portos vastos de Veracruz, cujo nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses que ali se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Então, logo após a chegada dos portugueses, a descoberta dos portugueses, começaram a vir os franceses, que estão até hoje por aí, os holandeses, os espanhóis, mesmo os espanhóis, apesar do Tratado de Tordesilhas, eles não respeitavam muito.
esse Tratado de Tordesilhas. E vinham as terras novas interessados em enriquecimento, no enriquecimento. Geralmente as caravelas lusitanas que demandavam Calicut fica na Índia, hoje é uma cidade importante, era a porta de entrada para o comércio com toda a Europa. Calicut. Geralmente as caravelas lusitanas que demandavam Calicut traziam consigo grande número de exilados e de aventureiros. Claro, aqueles que queriam enriquecimento fácil e, vamos dizer, às vezes não tinham nem família constituída, ou tinham, mas não estavam ligados à família. Eles se candidatavam ao mar. Eram candidatos, eram aventureiros. Muitos deles foram abandonados no extenso litoral do país, inexplorado e desconhecido, ao influxo das inspirações do mundo invisível. Essas criaturas vinham como batedores humildes, à frente dos trabalhadores que mais tarde chegariam às terras novas. Então vieram aqueles que começaram a desbravar, entrar mata dentro, não é? Muitos deles se perdiam e contraíam doenças e desencarnavam, porque não conheciam, eram atacados por animais e mesmo por índios mais hostis, não é? A situação oficial perdurava com a indiferença do monarca, distraído pelas suas conquistas no Oriente. Ele estava encantado com as Índias, mas entre as autoridades administrativas do reino, comentava-se a questão da nova colônia, abandonada aos exploradores franceses e espanhóis, que começaram a pressionar o rei. Não é? A nova colônia está lá, abandonada, à mercê dos franceses e dos espanhóis. E, compelido pela opinião do seu tempo, Dom Manuel providencia as primeiras expedições oficiais, a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho, um dos primeiros. Gonçalo Coelho, ele fundou uma feitoria, criou uma feitoria ali na região onde é Cabo Frio, no estado do Rio, né? Onde é Cabo Frio, Gonçalo Coelho. E além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio. Américo Vespúcio é do nome dele que deriva o nome de América, descobrimento da América, porque ele era um cosmógrafo muito famoso, era também historiador, embora Humberto de Campos nos diga aqui que as suas cartas eram, às vezes, muito fantasiosas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho, que, além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental
nas plagas brasileiras, na Bahia. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes, nos quais Vespúcio se entrega a aventuras pelo interior da colônia, sedento de posição e de glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança Marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Tomando posse, né? Lançando os Marcos de Portugal. Uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía da Guanabara. Ele se maravilhou com a Baía da Guanabara, que realmente é um cartão postal, não é? E ele se demorou por lá, só que ele imaginava que aquilo lá fosse um rio, não é? Ele imaginava que ali fosse um rio, daí o nome, Rio de Janeiro, né? Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local, em virtude de se encontrar ali nos primeiros dias do primeiro mês do ano. Porque ele estava ali no mês de janeiro, ele falou Rio de Janeiro. Mas ele não sabia que ali era uma entrada do oceano, né? Uma entrada do mar. No sítio encantado instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica. Quer dizer, ele adorou ficar por ali, né? Prossegue na sua tarefa de reconhecimento e volta depois à metrópole, sem conseguir interessar o monarca no que se referia à exploração da Terra Nova. Ele voltou, informou o rei, mas o rei ainda não havia se empolgado com a exploração da Terra Nova. Limitou-se o rei português a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua. Achavam que no Brasil só tinha pau-brasil. Era a única coisa que aqui tinha, não é? Pau-brasil. O que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. De Portugal, somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Quer dizer, Portugal não ligou a importância no começo, não ligou assim tanta importância, né? Foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados, no mundo espiritual, claro, com o objetivo de instituir um programa para as atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Vejamos como tudo é lento. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, mas tudo obedece a um certo planejamento. O mundo espiritual necessita planejar, às vezes, um acontecimento com antecedência. Antecedência de 50 anos, 60, 70. Às vezes, o mundo espiritual enseja a reencarnação de espíritos para determinados eventos que ocorrerão no futuro. Ismael disse: irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas.
Precisamos de colaboradores devotados, que não temam a luta e o sacrifício. Neste trecho aqui eu me recordei de Jesus, quando ele ora ao Pai, pedindo ao Pai que enviasse trabalhadores para a vinha. Ele pede ao Senhor, pede a Deus. Vejamos, Jesus pedindo a Deus que enviasse trabalhadores para a vinha, porque o trabalho era extenso e os trabalhadores poucos. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento, no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o San Benito humilde dos missionários penitentes. San Benito era uma roupa, era um pano que se vestia assim pela cabeça, era um saco. Habitualmente, os que eram condenados pela Inquisição, a morte, a fogueira, eles envergavam o chamado San Benito. O San Benito humilde dos missionários penitentes para levar o amor de Deus aos sertões, ínvios e carecidos de todo o conforto. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Não havia como recorrer a outro setor. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios, pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Existem muitos filmes que contam a situação da igreja na Idade Média, a luta pelo poder dentro da igreja, os desmandos, até mesmo as depravações. Seria preciso que mais tarde viessem missionários dentro da igreja, como Francisco de Assis, não é? Um sopro de reforma se anuncia impetuoso. Aconteceria a reforma protestante, né? No âmago das organizações religiosas da Europa. E em breves dias Roma conhecerá momentos muito amargos. Não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X. Interessante esse novo Papa. Ele assumiu, não é? Ele escolheu o nome de Leão XIV. O Leão X é considerado o Papa da Reforma, que detém neste instante uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é deste mundo, mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação na pátria do Cordeiro de Deus. Agora aqui que vai falar mais diretamente dos missionários jesuítas que vieram. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial,
será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Imaginemos a coragem, né, daqueles padres, daqueles jesuítas, não é? Eram jesuítas, aqueles padres, de virem, não é? Virem só com, vamos dizer, com eles mesmos, e vinham com a cruz, e vinham com a Bíblia nas mãos, não é? Para enfrentar aquilo tudo. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários da grande causa. Entre muitos descobriremos José de Anchieta e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, que é o nosso padre Manuel da Nóbrega, o nosso Emanuel, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros, que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Em 1531, quer dizer, 31 anos depois do descobrimento, após Portugal ter resolvido, sob a direção de Dom João III, a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns dos convocados, participantes daquela augusta assembleia, chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza. Aqueles que já estudaram história do Brasil se recordam da figura, não? De Martim Afonso de Souza, que era um militar, e foi com ele que começou o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Foi um dos incentivadores do cultivo da cana, Martim Afonso de Souza, e a sua companhia de 300 homens, a tomar parte ativamente na fundação de São Vicente e na de Piratininga. Não é? São Vicente é ali nas proximidades de Santos, não é? Existem lá monumentos a Anchieta, monumentos aos índios, muito bonitos, lá na cidade de São Vicente. E na de Piratininga, onde o padre Manuel da Nóbrega, ele haveria de construir o colégio. E dali é que nasceria a fundação da cidade de São Paulo. Nóbrega aportava mais tarde na Bahia com Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele é considerado o primeiro governador-geral do Brasil. Ele criou muitas vilas, cidades, não é? Incentivou a criação de gado. Ele era muito capaz, inteligente, dinâmico. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1549, chefiando o grande número desses irmãos dos simples e dos infelizes, a fim de estabelecer novos elementos de progresso e dar início à cidade de Salvador. Anchieta veio depois, em 1553, com Duarte da Costa, e se transformou no desvelado apóstolo do Brasil, Padre José de Anchieta, que foi feito prisioneiro pelos índios tamoios. Ele ficou durante muito tempo preso pelos índios, designado para desenvolver particularmente os núcleos de civilização já existentes em Piratininga. Aí se manteve no seu respeitável colégio, que todos os governos paulistas conservaram com veneração carinhosa, como tradição de sua cultura e de sua bondade. O colégio existe até hoje, o chamado pátio do colégio, né? Que nós ainda não conhecemos. Temos vontade de conhecer. É interessante que essa história toda
com detalhes, em seus mínimos detalhes históricos até desconhecidos pelos historiadores. Isso tudo foi dito por Chico Xavier quando ele recebeu o título de cidadão paulistano, né? Cidadão de São Paulo. Nós temos o discurso dele, inspirado por Emmanuel, certamente, ele contando a história, como foi, como aconteceu tudo. Foi uma peça literária inesquecível, uma das maiores do Brasil. O Chico fez um discurso longo, discorrendo sobre os bandeirantes, discorrendo sobre a fundação do colégio, a fundação da cidade de São Paulo. Alguns historiadores falam com severidade da energia vigorosa do apóstolo. Quer dizer, Anchieta era duro e muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio das tribos, que entretanto lhe mereciam as dedicações e os desvelos de um pai. Às vezes ele precisava de intervir com energia, mas era um pai espiritual, mas que aliava energia e bondade e energia. Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, grande energia realizadora. Mas aqueles que na história oficial lhe descobrem os gestos enérgicos, não lhe notam a suavidade do coração. As pessoas só destacam, às vezes, o aspecto negativo, né? O aspecto, vamos dizer, que é menos positivo, aos olhos delas, né? Evidentemente. Aos olhos delas. Não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios. Nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de frade, adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. Anchieta voltaria a reencarnar. Reencarnou como Frei Fabiano de Cristo. Está aqui. Inclusive tem uma mensagem muito bonita recebida pelo Chico. Caridade, a nossa bandeira, do Frei Fabiano de Cristo. Não me recordo se está no livro Instruções Psicofônicas ou se está no livro Vozes do Grande Além. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constitui a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Então, como Frei Fabiano de Cristo, ele, vamos dizer, alcançou culminância. Deve-se a Anchieta o famoso poema Virgem, e quando prisioneiro dos Tamoios, ele teria escrito na areia e depois passava para o papel. São 6.000 versos. Esse poema A Virgem, de Anchieta, ele escrevia na areia, exatamente aquela areia fininha, não é? E ele, com algum galinho, ia escrevendo, depois ele passava para o papel. Cerca de 6.000 versos. Agora, como Frei Fabiano de Cristo, ele voltou à Terra, ele viveu no ano de 1676 a 1741. 1741.
Não, 1747. Ele viveu mais ou menos 60, quase 70 anos. Quase 70 anos como Frei Fabiano de Cristo, exemplificando a renúncia, a bondade, era a personificação da caridade. Lá, num convento, em Santo Antônio do Rio de Janeiro. Dom João III teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Com o Tribunal da Penitência vieram os jesuítas. Não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição. Quer dizer, não é, o Humberto Campos diz aqui, eu não vou falar sobre a Inquisição, não é o objetivo, que fez da Igreja por muitos séculos um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias que abrigaram a sombra da máquina do Estado. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus, que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da nova terra. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Quer dizer, os inquisidores, né? Porque os jesuítas foram terríveis. Os seguidores de Domingos de Gusmão, Santo Inácio de Loyola, não é? Muitos deles foram terríveis, eram homens falíveis e mandavam muitas pessoas à morte. Mas também tinha missionário, também tinha gente boa. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso desse mundo, incensando os poderosos da terra e distanciando-se dos pobres e dos aflitos. Mas os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito, corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil, no seio do mundo moderno, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. Porciúncula, essa palavra é italiana, quer dizer terra pequena. Não é? Porciúncula é o local em que estava edificada a igreja que motivou Francisco de Assis a renunciar aos bens temporais e seguir Jesus. Por isso que se fala muito em Assis e porciúncula, não é? Essa palavra quer dizer terra pequena. Então vejamos que tudo foi feito com muito trabalho e com muito esforço. Ainda precisamos levar em conta que muitos vinham para o cumprimento de determinada tarefa e não conseguiam, ou realizavam aquela tarefa imperfeitamente. E claro, depois necessitavam voltar para corrigirem a si mesmos. Porque nós sempre voltamos para corrigir a nós mesmos em nossos desvios, em nossas imperfeições.
Agora nós temos o capítulo 5º, que nós vamos deixar para depois, embora ainda esteja um pouco cedo. Ele vai falar, Humberto de Campos, sobre os escravos, sobre a chegada dos escravos, porque depois foram buscar os escravos para os trabalhos mais pesados, para os trabalhos mais rudes, né? E os escravos vieram com a sua cultura, inclusive com a sua cultura religiosa. Com a sua cultura religiosa. E como eles eram proibidos pelos coronéis, eles eram proibidos pelos donos de fazenda, de cultivarem a sua crença, eles adaptavam a sua crença à Igreja Católica. Por isso que, de fato, o candomblé e a Umbanda têm muito mais a ver com a Igreja do que propriamente com o Espiritismo. Fala-se o contrário, mas a Umbanda, o candomblé, enfim, essas culturas afro, né? Elas têm mais a ver com a Igreja, porque eles adotaram os santos da Igreja, porque eram obrigados pelos coronéis, não é? Mas veneravam com os seus nomes. Daí nasceu Iemanjá, Iansã, Oxalá, e etc, e etc. Então, a Igreja é mãe disso tudo. O Espiritismo, claro, não tem muita relação, a não ser através de Jesus Cristo, através da mediunidade, da crença no mundo espiritual, mas em termos de simbologia, de nomenclatura e de prática religiosa, vejamos que nos rituais de Umbanda existe sempre a presença dos terços, dos crucifixos, das velas, as imagens, às vezes, dos santos, etc, etc. Não é? Isso tudo é muito bonito. E é muito curioso, é muito interessante, porque também nos templos umbandistas, porque eles não possuem uma codificação, ainda não tem, vamos dizer assim, uma literatura como nós temos na doutrina, que codificou a doutrina. O Evangelho segundo o Espiritismo é adotado como livro principal em muitos terreiros. Curioso isso, né? Então une o Espiritismo, essas culturas afro-catolicismo, está tudo irmanado, embora as pessoas não queiram, embora as pessoas não desejem, mas está tudo interligado. Né? Então nós vamos encerrar hoje por aqui, encerrar um pouco mais cedo. Vamos deixar para falar sobre os escravos proximamente. O Sérgio vai cantar para nós e nós vamos encerrar